E aí, gente, aqui quem tá falando é a Bela. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Bailarina Preparada. Se você tá nos escutando aqui pelo Spotify ou pelas plataformas de áudio, antes da gente começar, já segue o nosso perfil para sempre ficar sabendo quando tiverem novos episódios. E se você tá nos assistindo pelo YouTube, já clica nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo de se inscrever no canal, tá? Assim você também não perde nada. A gente tá aqui no inicinho da nossa 4ª temporada, tem muita coisa boa vindo por aí, então vocês realmente não podem perder, tá? Hoje eu estou aqui com essa amiga maravilhosa, essa profissional incrível que eu admiro muito, que vocês já conhecem por aqui, já é da casa do podcast, que é a Maria Cristina Lopes. Maria, muito obrigada por estar aqui, aceitar mais uma vez esse convite para falar de uma temática diferente. A gente ainda não falou, né, por aqui, e que com certeza vai ser muito bacana. Então, obrigada mesmo por você estar aqui com a gente e seja bem-vinda mais uma vez. Obrigadíssima, o prazer é meu de estar aqui. Oi pro pessoal que está ouvindo, né? E é um prazer poder falar sobre essas questões, né, no ambiente da dança e com você que traz vários convidados, né, traz temas diferentes. Então fico lisonjeada e feliz também de que a psicologia da dança está aí pelo mundão da dança. Muito bem. Então, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal, né? Para quem ainda não te conhece, contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você entrou no mundo da dança, tudo isso, como que foi a sua história. Bom, então, meu nome é Maria Cristina Lopes, né? Como a Bela me apresentou, eu sou psicóloga, sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento e comecei a trabalhar com a dança no final de 2012, início de 2013, numa escola de dança. E eu comecei na dança meio que por acaso, assim. Eu trabalhava com psicologia do esporte, na verdade. Eu trabalhei já com vôlei de praia, com boxe, MMA, esse tipo de coisa. E eu me encantava, assim, pela dança, apesar de não dançar, eu já dancei, assim, criança, aulas, assim, mas muito despretensiosa, nunca me encarei como bailarina, sabe? Mas tinha essa admiração, né? Então, foi um pouco motivada por isso, por essa minha admiração, que eu contatei, né, essa escola de dança que fica no Rio de Janeiro. Ainda existe hoje, apesar de estar com outro diretor. Na época era com a diretora Vivian Marinho, que ainda é minha amiga até hoje, né? Recentemente eu fui no aniversário da filha dela, da filhinha dela de 1 ano, e foi no Conservatório Brasileiro de Dança. Eu comecei a trabalhar lá e trabalhando lá, que muito motivada por essas questões da psicologia do esporte, ou seja, desempenho, né, motivação e tudo mais, eu fui vendo que isso não era o suficiente para dar conta das questões da dança e fui começando a pesquisar, ir atrás, ler e tudo mais. Foi aí que eu descobri essa área, psicologia da dança, né, que até então não tinha muitas publicações em português, mas eu conseguia ter acesso em inglês e tudo mais. E comecei a estudar bastante e tal, comecei a escrever para a revista Dança Brasil. Recentemente até uma seguidora minha me enviou pelo WhatsApp a foto de uma dessas revistas. Ela, foi nessa revista que era de 2015, eu acho, que eu conheci o seu trabalho. Ela me enviou assim, eu achei super fofo. Até compartilhei nos stories do Instagram, né? Então eu produzia, sabe, esses artigos para revista. Produzindo esses artigos eu comecei a falar mais sobre isso online também, né? Na época era muito pelo Facebook, eu acho que desde 2015 por aí que eu comecei a produzir, assim, eu sou mais velhaca da internet. E velhaca, né? 2015, muito antigo. Mas e eu comecei a produzir e as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho por isso e começaram a me contactar para terapia, para ensinar sobre o que eu fazia na minha prática, né?
e eu comecei a ter outros projetos e tudo mais, e aí a vida foi me levando cada vez mais para a psicologia da dança, que é uma área que eu sinto que eu realmente posso ajudar as pessoas, em que existe uma necessidade do meu conhecimento, entende? Então, fiquei, e daí não saí mais, estou aqui. Que bom! A gente fica muito feliz, a gente que é da dança fica muito feliz que você tenha ficado e está aí, vai ficar por muito tempo, né? Sim, muito sim. bom. Pois é, e hoje, assim, eu te convidei, né, pra gente falar desse tema que a gente ainda não falou, justamente porque estamos em setembro. É o que a gente chama de Setembro Amarelo, né? Que é um mês de combate ao suicídio. E eu convidei você para falar desse tema porque você fez um texto, um post no blog, né? E eu achei bem interessante sobre o papel das escolas de dança, né? Nessa prevenção. Então, achei que seria muito legal a gente trazer esse tema. Afinal, ao mesmo tempo que a dança, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas ao mesmo tempo que a dança às vezes se torna um ambiente não muito amigável, né, um ambiente não tão favorável, né, para muitas coisas, ele é super benéfico para outras, né, por outro lado. Então, para a gente começar nesse tema, eu queria que você comentasse um pouco sobre essas informações gerais aqui que a gente tem em relação ao suicídio no Brasil, como que tá essa questão, e depois a gente vai incluindo a dança nesse meio. Tá, claro. Essa campanha, o Setembro Amarelo, é uma campanha brasileira, na verdade, né? Ela não tem... eu desconheço, pelo menos, que tem em outros lugares. É uma campanha realmente brasileira. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é no dia 10. Isso é no mundo inteiro. Mas essa campanha é brasileira. E ela é muito importante para a prevenção porque a gente não costuma falar sobre essa questão. E tem muitos estigmas sobre isso, sobre não só o suicídio em si, mas o comportamento suicida no geral, que envolve outras questões. E é muito importante a gente falar sobre isso para lidar diretamente com os estigmas do suicídio, para que a gente saiba como prevenir, né? E, enfim, para a gente realmente combater o suicídio, ter vários tipos de estratégias, né? E principalmente na dança, a gente realmente não fala sobre isso. Se a gente pegar Brasil no geral, a gente vai ver as escolas regulares não falam sobre isso, o trabalho, empresa, enfim, quase ninguém fala sobre isso, né? E quando fala, por exemplo, nas mídias, fala de uma maneira inadequada, né? Mas na dança, então, não se fala, basicamente, né? Então é importante a gente trazer esse tema, assim, para dança cada vez mais, porque é um tema muito importante. E tem vários desafios no meio disso, sabe? Então, no mundo, hoje, eu não lembro todos os dados, assim, mais importantes, mas no mundo, todo ano tem 1 milhão de suicídios. Claro que esse é um número estimado, né? Pode ter uma subnotificação, mas 1 milhão todo ano. No Brasil, o CRP e a ABP, elas divulgam dados um pouco antigos, assim, a gente sabe que esse número cresce. Mas de 2010 a 2015 foram 12 mil. Então a gente tem esse dado, só que é um dado também mais antigo, e a gente sabe que tem dados mais atuais, claro, mas não em boletins gerais mais informativos, como do CRP, etc., né? Então, esse número vai crescendo cada vez mais e é um grande problema, né? É uma das principais causas de morte nos jovens, por exemplo, né? Os adolescentes são super suscetíveis a isso, infelizmente, né? E a gente lida com jovens na dança, né? Então, é uma grande questão para a gente tratar. E é um problema de saúde pública, de fato, né? E na dança, o problema disso na dança é que a escola de dança, geralmente, ela não se configura como uma escola, né? É cada professor na sua sala, fecha a sala e é isso, você faz o seu trabalho. Não existe essa coisa da equipe de professores. Às vezes, os professores só se falam num dia de um festival, por exemplo.
Tá? É verdade. Então, é importante a gente trazer esse formato mais escolar, da escola regular, para a escola de dança, sabe? Que existam reuniões de professores, que exista, né, uma coesão das políticas da escola, como lidar com certos comportamentos, como, enfim, né? E não cada professor faz o seu e pronto, né? Sim. Eu acho isso muito problemático. Eu acho que até porque também boa parte dos adolescentes, das crianças mesmo, dos jovens, eles muitas vezes passam a maior parte do tempo ali nas escolas de dança, né? Dançando com os professores, com os colegas. Então, realmente é necessário que tenha-se um olhar para isso, né? Porque se as crianças, se esse pessoal tá passando muito tempo ali e ninguém tem esse olhar, o negócio pode realmente começar a passar despercebido, né? E aí eu acho que é onde surgem muitos problemas, né? E bom, falando um pouco mais da dança como atividade, né? Depois a gente pode até voltar um pouco mais para esse papel da escola, mas a dança como atividade física, dos aspectos sociais, ela auxilia, né, nessa prevenção, ela tem um papel ali importante, se sim, como? Que ela pode, que a dança pode trazer de bom para uma pessoa que de repente possa estar ali numa situação de risco e tudo mais? Tá, tem várias questões para falar sobre isso. Eu vou falar primeiro sobre um alerta importante para a gente nesse mês, principalmente Setembro Amarelo, que é quando isso acontece mais, mas também ao longo do ano em que são produzidos conteúdos, por exemplo, por Instagram. É muito importante a gente não vender a nossa dança como uma dança que vai curar uma depressão, ou uma dança que vai curar uma pessoa que está com ideações suicidas, por exemplo, né? Até, talvez, voltando um pouquinho, deixa eu diferenciar rapidamente os três comportamentos suicidas para ficar fácil para as pessoas entenderem que o suicídio não é só o ato contra a própria vida, né? A gente tem o suicídio, que é o ato de se matar de fato, a tentativa de suicídio, que é o ato não letal. Então, a pessoa fica com ferimentos e tudo mais, mas ela não se mata de fato. E o planejamento suicida, que é planejar, por exemplo, como vai acontecer, quando vai acontecer, é um planejamento mais concreto. E a ideação suicida, que pode não ter nenhum tipo de planejamento, podem ser só ideias, ou de se ferir, ou sobre morte, por exemplo. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que fala, não tem sentido em viver. Isso é um comportamento suicida porque é uma ideia de morte, né? Uma ideação suicida. Ou até uma ideia muito geral sobre isso, sobre se ferir. Seria bom se eu me ferisse, por exemplo, né? Então, a gente não pode entender o suicídio só como o suicídio em si. Tem todo esse processo, né? Então, assim, a gente precisa entender que a dança não vai resolver esse problema de saúde pública. E a gente não pode vender isso, principalmente se a gente não está preparado para lidar com isso. Isso é muito problemático, sabe? Porque eu vejo que as escolas não estão, no geral, preparadas para lidar com essas questões. Nem sequer questionam se aquela pessoa tem algum problema de saúde mental. E existe uma venda daquela aula de dança como algo que vai resolver a depressão. Como um tratamento, né? Até. Como um tratamento. A gente nem sequer, a nível científico, usa a palavra tratamento isolado. A gente usa terapia complementar ou termos relacionados a isso. Então, não é um tratamento principal. Entende? É uma terapia complementar, algo a mais, digamos assim, né? Tem sim estudos que mostram que a dança pode ajudar a depressão, só que esses estudos têm alguns problemas.
Primeiro, geralmente não são feitos com crianças e adolescentes. Geralmente são feitos com adultos ou idosos, tá? Temos um grande problema com a dança, que não é um problema, é uma coisa boa, mas para estudo é bem problemático, que você também deve ver isso na educação física, que é, a gente não pode falar de dança, porque existem 1 milhão de práticas diferentes, né? É verdade, sim. Realmente, se tem mais estudos nessa questão de saúde mental, dentro depressão, qualidade de vida, bem-estar, com dança de salão, danças de salão no geral, né? Mas também com outras. No entanto, pode ter várias coisas diferentes, assim, eu não posso me adiantar e dizer assim, todas são de dança de salão. Não são. Muitas, por exemplo, criam programas específicos, né? Então, algo que não tem tradicionalmente nas escolas de dança. Por exemplo, uma dança aeróbica específica de um programa específico. Então, como é que eu vou saber exatamente como é que se dá aquele programa? Não sei, entende? Então, é muito problemático a gente pegar um bolão de estudos sobre isso e falar assim, olha, prática de dança ajuda. A gente não está vendo todas as práticas possíveis. E os estudos são muito diferentes, com práticas diferentes, com populações diferentes. Então, é muito difícil a gente, assim, acertar muito nisso e chegar a uma conclusão final, né? Mas sim, existem muitos estudos que pontuam isso. Tem muitos estudos, especificamente sobre depressão, que ou tratam de pessoas com problemas de saúde física ou pessoas saudáveis. Então, geralmente, não se faz um estudo com populações em depressão. Entendeu? Ou seja, eu pego uma escala de depressão e eu aplico na Bela. Eu vejo quais que ela marcou e eu vou comparar depois. Mas eu não sei se você tem depressão de fato, entendeu? Entendi. Eu apliquei uma escala antes e depois e foi isso. Mas eu não tô pegando uma população toda, aquela população que tem depressão. Também acontece muito de usar essas escalas de humor em estudos que são para avaliar um montão de coisa. Então, eu vou avaliar questões de saúde física, eu vou avaliar, sabe, um monte de coisa. Entre essas coisas, eu pego ou uma escala de depressão, ou uma escala de bem-estar, alguma coisa assim. Por exemplo, Parkinson, câncer, pessoas hospitalizadas, né? De fato, essas são populações mais suscetíveis à depressão. No entanto, eu não sei se elas têm depressão. Então, eu posso estar pegando pessoas saudáveis em termos mentais, em termos de saúde mental. Sim. Eu não tenho essa informação na grandíssima maioria dos estudos. Então, esse é um fator muito importante, né? Porque a gente não está pegando pessoas doentes, né? Com uma doença, com um transtorno mental. No entanto, sim, tem estudos, dito isso tudo, considerando tudo isso que eu preciso explicar, sim, tem estudos que apontam que realmente a dança pode sim ajudar em sintomas da depressão. Perceba que é sintoma, não é depressão em si. Não se fala em cura, né? Mas realmente melhora sintomas de humor, sintomas comportamentais e tudo mais. Tem até uma pesquisa que eu usei para produzir esse artigo do blog, que fala sobre intervenção unitária. Então, uma aula de dança só. Uma aula de dança que melhorou o humor dessas pessoas, sabe? Então, assim, mesmo uma aula só, quem que nunca saiu de uma aula e falou assim, nossa, tô revigorada, assim, verdade, sabe? Sim. Então, entra de um jeito e sai de outro, né? Exato. Então, assim, existe até estudo sobre isso, né? E realmente ajuda, entendeu? Tem estudos com... Mas tudo tem que levar tudo em consideração, né? Tem. Por exemplo, o estudo mais recente que eu li com populações mais jovens é com 20 e poucos anos. Sendo que a gente sabe, eu não tenho conhecimento de um estudo específico sobre isso com crianças ou jovens adolescentes, 12, 13 anos. Ou não que eu tenha lido recentemente. Então isso também deve se levar em consideração, né? Porque a população mais suscetível são os adolescentes, né? Então, mas a dança realmente ajuda nisso tudo, principalmente
quando é uma pessoa que já tem motivação por dançar. Já é uma questão da sua motivação pessoal, que faz parte da sua história pessoal. Também tem uma outra questão que aí não é muito por uma perspectiva científica. É por uma perspectiva, Imagina. social. Que é o seguinte. Os jovens hoje em dia, eles estão muito com um tempo não necessariamente ocioso, mas utilizam seu tempo para redes sociais, TikTok, por exemplo, né? E não tem atividades realmente benéficas para a saúde, entende? Então, eles ficam muito confinados em casa, muito confinados não só na casa em si, mas principalmente no mundo virtual, né? Sim. Até o papo com amigos e tal, muitas vezes é no grupo, né? Não é assim, cara a cara. Então é muito importante. Físico. Exato. Então é muito importante crianças e adolescentes terem atividades que sejam benéficas para a educação, para a saúde e que seja no mundo, entre aspas, real, né? No mundo físico. Sim, perfeito. Então, por essa perspectiva social, é muito benéfico, porque o fator de isolamento social, ele é um fator de risco para transtornos mentais e, consequentemente, para o suicídio. Então, a gente pensar em estratégias que sejam saudáveis e educativas para crianças e adolescentes, para o seu dia a dia, enfim, é muito importante como fator de prevenção. E a dança oferece esse contato social, né? Se forma um suporte ali, quase que uma família mesmo, né? Então, por esse lado, é muito positivo a criança, adolescente ter esse contato tão direto com a dança, né? E não só dançar por dançar, mas dançar em um grupo, dançar com pessoas, estar em contato ali, né? Por isso que é tão importante. Hoje tem várias aulas e coisas assim em YouTube, em plataformas digitais, mas o interessante, um dos motivos que também muitos pesquisadores entendem que a dança pode ser benéfica é também pelo social. Contato social, entendeu? E só que a gente também precisa estar preparado para lidar com essas outras questões e não só receber e estar ali e pronto, né? A gente precisa saber lidar com tudo isso. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre vários pontos, né? Mas eu gostei muito que você falou sobre essa questão de, às vezes, o estudo trazer uma intervenção, programar, né, uma intervenção específica que a gente não vai ver no dia a dia, né? Então isso é uma coisa, um lado da pesquisa que às vezes a gente precisa prestar bastante atenção. Isso não acontece em toda a pesquisa, gente. A gente precisa ver isso, olhar, ler direitinho, porque às vezes o que o estudo está mostrando ali é impossível da gente reproduzir. Aliás, pode até ser possível de reproduzir, mas não é o que acontece, né? Então tem que saber interpretar o que os estudos trazem, né? E é muito importante a gente ter esse senso também de analisar o que está ao nosso redor. E uma outra coisa interessante que eu achei que eu pesquei aqui, que você falou, é sobre os estudos, né? Que tem muitos estudos com dança de salão em pessoas mais velhas ou adultas, e que falta um pouco mais de trabalhos com crianças e tal, e de fato, né, quando a gente trabalha com criança, quando vai fazer uma pesquisa científica, então tudo dá um pouco mais de trabalho, né? Tem que pedir o consentimento dos pais e tal, mas realmente, por ser uma faixa etária ali, uma faixa de idade que está já naturalmente em mais risco, né, já está exposta a mais fatores de influência, realmente fica esse gap aí gigante, né? E, por exemplo, as intervenções com dança de salão. Dança de salão realmente acontece mais os praticantes normalmente já são mais já adultos, mais adolescentes também. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que
precisam ser olhados, né? Mas o que eu acho, na verdade, o que eu sinto é que já é muito bom que existam vários pontos a serem discutidos, né? Se existe alguém estudando mais a fundo sobre isso, então já é um sinal muito positivo de que estamos no caminho certo, né? E você comentou também sobre os estudos falando da depressão e tal, e eu queria perguntar agora um pouco nessa linha. A dança, por todos esses aspectos que você falou, ela também pode ajudar nesses sintomas, acredito eu, que não só de depressão, mas de outros transtornos mentais também, né? E por conta disso, talvez seja interessante também para prevenir a questão do suicídio, né? Ou não tem uma relação específica, assim, entre as duas coisas? Tudo que é fator de proteção contra transtornos mentais e tudo que ajuda nos transtornos mentais vai ajudar na prevenção do suicídio. Porque 80%, 90% dos casos de suicídio tem a ver com transtornos mentais. Então, se a gente está cuidando dos transtornos mentais, a gente está, sim, prevenindo o suicídio, né? Então, tem total relação, mas a gente também tem que ficar muito atento para não isolar a dança como a questão que vai auxiliar nisso, sem olhar as outras práticas escolares, né? Por exemplo, se a gente tiver práticas insalubres, se a gente não cuidar de questões como bullying, se a gente estiver produzindo ali naquele espaço transtornos alimentares, por exemplo, se as pessoas estão doentes em termos de autoimagem, bom, a gente não pode dizer que a dança naquele espaço está prevenindo transtornos mentais, né? Então a gente não pode... Não é igual uma pesquisa, né? Que a gente isola um fatorzinho bonitinho. Não, a gente tem que olhar as práticas no geral daquele espaço, né? Então a gente tem que ficar, sim, atento a essas outras questões. Até porque, né, Maria, como a gente falou, e eu quero comentar mais sobre isso agora, justamente a dança, por muitas vezes, pode não ser um local amigável, digamos assim, né? Pode ser um local onde tem muita cobrança, onde tem muito perfeccionismo, onde existe um risco muito maior para se desenvolver transtornos alimentares. Então, nesse sentido, né? Como que a gente pode, como professores, principalmente professores, escolas, né? Auxiliar nesse processo de não tornar o ambiente um ambiente que não seja propício para essa ajuda, que não seja um ambiente de práticas insalubres, né? Como você mencionou. Um primeiro fator é a gente estar sempre proporcionando uma socialização saudável. Existem muitos grupos super saudáveis, né, que se apoiam, que estão ali um ajudando o outro e que estão dando a mão mesmo e que na coxinha um tá torcendo pelo outro. Mas tem uns em que isso não é bem assim, é uma competição mais exagerada, tem grupinhos muito pequenininhos formados um contra o outro. Então a gente tem que estar atento aos grupos que estão se formando naquele espaço, se eles estão saudáveis, como que se pode fazer com que esses grupos tenham uma interação melhor, mais saudável, para que os alunos tenham suporte social. O suporte social é muito importante na prevenção do suicídio no geral, mas também de transtornos mentais, né? Quando a gente tem suporte social, isso é um fator muito importante de proteção, assim, né? Para transtornos, mas de promoção de emoções saudáveis, né? Enfim, de bem-estar e tudo mais. Então, esse é um ponto-chave, a gente tá olhando as relações sociais naquele espaço. Orientar os próprios, ainda nessa questão de socialização, orientar até os próprios pais sobre essa questão de socialização, sabe?
não só para eles estarem próximos ali daquele espaço, mas para não promover uma competição não saudável, que muitas vezes se inicia ali nos próprios pais, né? Sim, é que verdade. uma tem que estar em maior destaque e a outra não tá bonita. Nossa, é a coisa mais mesquinha que eu já vi na minha vida, sabe? Um adulto falando mal de uma criança de 9 anos, sabe? É muito feio, muito feio. E o pior é que o mais triste é que isso existe, isso é mais comum do que a gente vive. Porque às vezes se a gente vê, acho que todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Por perto. Então, poxa, isso. E uma coisa, antes de você continuar, você falou de socialização saudável, é engraçado porque nos filmes de dança, assim, normalmente a gente vê muito isso relatado, né? Aqueles filmes bem clichê, de uma querendo competir com a outra e de ter um ambiente ali onde realmente não é nada saudável, não é um ambiente social muito agradável, né? Então, acho que fomentar essa socialização saudável, né? Observar esses grupos que estão se formando, que eles estão, ficar de olho mesmo, é essencial. A questão é que isso também, o bullying, ele não acontece muitas vezes na presença do adulto. Então a gente acha que isso não tá acontecendo. Verdade. Só que a gente vê uma cochichando da outra falando, sim, olha o pé dela, olha não sei o que, falando. E o bullying na dança é muito caracterizado pela técnica, né? Então, verdade. é muito permeado por isso. Então, a gente tem que estar atento a isso e também promover formas saudáveis de, quando você vê um erro, alguma coisa assim, auxiliar, né? Tá do lado do colega. E não só isso, mas também de não falar mal dos outros, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar com isso no espaço? Que tipo de punição vai existir para certos tipos de comportamento? Porque eles podem ser muito insalubres também. Principalmente se a gente pensa que isso pode se estender para o espaço que não é da escola, né? Por grupos de WhatsApp, né? E coisas mais. E como verdade. que orientar? Eu não sei. Eu estava em algum lugar, eu ouvi isso em algum lugar, mas estava falando sobre esse ponto, né? De que antigamente, o bullying sempre existiu, né? Mas antigamente... como não tinham as redes sociais assim tão afloradas, o bullying ficava lá na escola, ou no negócio da dança e pronto. E agora ele vem junto, a pessoa volta para casa e o bullying continua lá, nas redes sociais, no Instagram, no grupo do WhatsApp, continua lá. Então a criança, o adolescente, a pessoa que acaba sendo submetida a isso, ela simplesmente não para, né? Não tem ali um momento de... Não, ele continua para sempre, né? Não tem como parar o negócio. E aí vira uma bola de neve. Exatamente. E realmente essa questão é muito problemática, né? Mas outras questões também, como, por exemplo, orientar os pais a ter uma convivência saudável com seus filhos, né? Isso também perpassa a gente... costuma colocar a dança muito isolada, sabe, da vida, como se não fizesse parte do universo, sabe? Isso também faz parte, sabe? Orientar os pais a ter uma refeição, pelo menos por dia, com seus filhos, né? Sem TV, sem celular, enfim. Isso é muito importante como um fator de proteção mesmo. E na vida agitada, principalmente quem dança, já tem escola, às vezes tem inglês... é mais difícil ainda, se ter um momento com a família. Né? Sempre no carro, pega a bolsa e pega não sei o que lá. É importante ter um momento além disso. A vida não pode ser somente a dança, né? Então, a gente tem que ter momentos saudáveis também. Saudáveis fora da dança. Fora da dança. Mas, além disso, a gente tem que estar olhando a cultura... Da dança mesmo, a cultura daquele espaço. A gente sabe que a cultura da dança, principalmente se a gente pensa no balé clássico, mas isso em outras também, tá? Nenhuma tá livre, não. Às vezes, assim, uma se sente, a minha não tem esse problema. Não é assim. Não é bem assim. Não é mesmo. Ainda não estamos nesse nível. Não estamos. Até porque existe a cultura da sociedade, no geral, né? Sim, enfim, exato. É muito... algumas pesquisas chamam de cultura relacionada à magreza.
Então é uma cultura em que a magreza é um valor muito forte, sabe? Em que isso é discutido, é valorizado o tempo todo, isso é pontuado o tempo todo, né? A forma física e tudo mais. E isso é muito problemático e a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Apertar a barriguinha, falar que engordou, ou elogiar demais quando emagreceu, ter um controle do corpo, ter uma expectativa muito grande sobre esse corpo, principalmente se eu não ofereço suporte para essa pessoa emagrecer de forma saudável. Me explico. Tem pessoas que estão na dança buscando uma formação técnica, profissional, com desejo de serem bailarinas em grandes companhias, bailarinos. Naturalmente, essas pessoas, elas precisam se encaixar num padrão dessas companhias, principalmente Sim. as que sabem que querem seguir um determinado... já querem ir para uma determinada companhia, que não necessariamente vai acontecer, Sim. mas, enfim, elas já têm um sonho, já têm um objetivo, enfim. É natural que exista uma orientação sobre a forma física. No entanto, se eu não ofereço ou se eu não encaminho ela para uma orientação adequada disso, eu só estou causando o quê? Transtornos alimentares. Porque eu não oriento como que ela pode chegar nisso e ela vai buscar os meios mais loucos possíveis. Né? Então, meios não saudáveis. Então, isso é muito importante, né? O trabalho e questões econômicas também são fatores muito relacionados ao suicídio. Então, uma outra questão é orientar sobre a carreira na dança. E isso quase nunca acontece. As pessoas não sabem quanto ganha o professor, não sabem que tipo de relação de trabalho existe. A relação de trabalho é muito importante, porque é uma relação de trabalho muito insegura, que muitas vezes não tem carteira assinada, não tem, às vezes, nem contrato, não tem nada. Então, não existe uma orientação sobre isso. Até para o bailarino, né? Muitas vezes ele tem contratos pontuais, né? Sim. E como é que são esses contratos? Você demora a receber. Essa pessoa precisa ser preparada para esse futuro, né? E ela não é. Ótimo ponto. Entendeu? Ela não é, e as escolas meio que se recusam a falar sobre isso. Eu não conheço até hoje uma escola que realmente leva isso a sério, sabe? Que realmente orienta como uma questão sistemática nas suas escolas. E é um grande ponto que os bailarinos reclamam. Eu já ouvi Sim. muitos bailarinos profissionais reclamando exatamente disso, que não tiveram nenhum preparo, assim, foram jogados e tem que ir aprendendo, sabe? Então... Sim, e claro que isso é... Você não imagina isso acontecendo em outras profissões, né? Exato. Assim, de cabeça aqui agora eu não consigo pensar. Você já tem uma ideia se você faz uma faculdade de medicina, ou, né? Se você vai ser médico, você já tem uma ideia. Se você vai igual a mim, igual a você, psicologia, né? Você já tem uma ideia. E na dança é tudo muito... Né? Às vezes muita gente não sabe nem como cobrar para fazer determinado trabalho. E imagina só viver com essa insegurança de... Bom, esse mês eu tô fazendo esse espetáculo, tô contratado. E mês que vem vai ter espetáculo, vai ter trabalho, não vai. Então, realmente, eu mesma não tinha parado para pensar nisso, mas é um fator de atenção, né? Que tem que ser tomado. Às vezes, realmente, chamar bailarinos para palestras, para roda de conversa mesmo, já é uma medida super interessante, né? Então, realmente, essas questões são bem importantes. E também dá espaço para o aluno falar, sabe? Ouvir o aluno. Muitas vezes a gente coloca uma pressão muito grande e a gente nem sabe exatamente o que aquele aluno quer, né? Se coloca uma expectativa de que vai ter uma formação específica de um jeito tal, porque a escola enxerga aquela possibilidade naquele aluno, mas não se dá muito espaço para ele verbalizar certas coisas, sabe? Então, precisa se dar esse espaço. Só que eu acho que, além disso tudo que eu falei, o mais importante é quando a gente vê alguma questão, a gente falar para os pais, a gente falar pro próprio aluno quando ele já é maior de idade, né? A gente falar sobre as nossas preocupações, né? Olha, isso acho que não é legal você tá passando, acho que você tem que buscar uma ajuda. E talvez
a minha principal dica é ter pelo menos assim um caderno, uma impressão, alguma coisa com indicações, sabe? O que, tipo, sei lá, ó, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, um monte de gente que Sim, é o trabalha com mínimo, saúde né? mental, sabe? Tanto na saúde pública, privada e em planos, que é uma forma muito comum de se acessar a saúde no Brasil, né? Por plano de Sim. saúde. Então, assim, ter, assim, pelo menos, ó, vai nessa pessoa aqui, ou para uma pessoa que não tem possibilidade econômica no momento, olha, tem esse lugar para você ir. E ter isso, ter possibilidade da pessoa buscar aquilo em bairros diferentes, de formas diferentes, profissionais diferentes. Ter pelo menos isso para Sim. encaminhar e acompanhar, saber, você foi? Como é que tá? Sabe? Ter um acompanhamento. Só que nada disso é possível se a gente não tem esse formato de escola regular. Se a gente cada professor fecha a sua porta, tem que ter pelo menos espaço para se ter reunião de professor, sabe? De conversar sobre os casos, o que está rolando em cada turma e tal. E se conversar realmente, se colocar algumas responsabilidades no professor também, né? Que muitas vezes essas responsabilidades já existem, só que acontece de maneira informal. Do tipo assim, ele tem que falar com os pais dos alunos. Mas isso acontece meio que no final da aula, eu tô bebendo água, tô comendo uma coxinha aqui, corrido, sabe? Então, assim, acontece, já é responsabilidade dele, só que não tem um formato, assim, não é organizado, não é orientado. Então, isso também é um fator importante, sabe? Ter uma organização da escola para que se trabalhe essas questões. Porque só falar, bom, até papagaio fala. Eu tava tentando lembrar como é que era. Exato, é verdade. Sim, mas entendeu? Não dá pra gente ficar só nisso. Claro, a educação é muito importante. Assistir esse bate-papo, assim, já ajuda muito. Mas, assim, outras questões também. E acrescento a isso uma outra questão. Se precisa abrir espaço para os profissionais de saúde nas escolas de dança. Ai, sim, precisa. Entende? Não dá pra ficar só assim, ouvindo. Porque o professor não consegue lidar com tudo também, sabe? Sim, e se gente, não for não é possível. Não dá, entendeu? Tem o seu limite também. Eu considero que o professor tem que ter educação adequada para lidar com certos aspectos. Saber o que é depressão, saber o que é um transtorno alimentar, saber identificar observar certos sintomas, né? Exato, exatamente. Mas assim, ele não consegue lidar com tudo. Não é da competência do professor isso. Então, se não for possível ter ali um profissional todo dia, que tenha pelo menos pontualmente, sabe, para organizar uma reunião de professor, ou para uma palestra, ou para algum trabalho específico com os alunos, ou com seus pais, alguma coisa, mesmo que seja pontual, sabe? Não é caro, sabe? Vamos combinar, né, Bela? Mesmo, se for pontual, vamos lá. A escola não tem grana. Não é caro. Não precisa, não é nada fora do real, sabe? Ter ali um profissional no dia a dia, de segunda a segunda, é sim mais caro. Se precisa de um planejamento. Mas para ter uma palestra, para ter uma roda de conversa com os alunos, para tirarem dúvidas, ou... E às vezes isso ajuda tanto, né? O que eu penso é que às vezes as pessoas falam, não, mas pensam, né? Não, mas uma vez, o que vai ajudar? Ajuda, gente. Só de você ouvir alguma coisa nesse sentido, até esse próprio episódio aqui, ajuda. Não fica achando que um pouco não faz diferença, porque faz. Exatamente. E, assim, não tem outro caminho para o futuro da dança, né? Precisa abrir mais espaço para esses profissionais, como a gente, né? Outros que virão, né? Estamos, talvez, abrindo um pouco as portas, assim. E os futuros talvez escolham mais frutos. Mas é necessário, é fundamental. Se a gente se preocupa de verdade com esses alunos e não só com a técnica. Perfeito. Eu prefiro acreditar que a gente se preocupa sim, que o pessoal, pelo menos as pessoas que eu conheço e as pessoas que conversam comigo, elas se preocupam. Então, se eu acredito nisso, eu vou considerar que tem outros fatores envolvidos aí. E muitas vezes não se busca, sabe por quê? Porque também se está fazendo algumas estratégias talvez incorretas,
né? Ou o profissional vai pontuar alguns erros e vai ter que mexer ali naquela configuração, vai ter que ter uma mudança, né? Precisa mudar um pouco, então Todo tem mundo esse fica meio receoso, também. né, disso. Exato. Perfeito, Maria. Essa sua última fala, assim, eu acho que é sensacional, porque eu vivo batendo nessa tecla, né, de que a dança precisa abrir mais espaço para outros profissionais que vêm de outras áreas para agregar. Não tem que ter essa resistência achando que por ter um profissional da saúde ali dentro vai perder a arte, vai perder algum sentido. Gente, não tem nada a ver, nada a ver. Os outros profissionais estão ali para agregar, né? Ninguém tá chegando para destruir nada. Então não precisa ter medo, não precisa ter receio, porque são coisas boas, são mudanças, sim, claro, né? A gente fica meio assim com qualquer mudança, mas são mudanças que vão vir para o bem, né? Vão ser mudanças positivas no curto e principalmente no longo prazo. Então é importante a gente pensar nisso, né? Para não ser só técnica, só sobre técnica. Não dizendo que não é importante, mas não é só sobre técnica, nunca foi. E temos que caminhar para cada vez mais não ser só sobre técnica. E, bom, para a gente ir aqui chegando no nosso encerramento, Maria, eu queria que você desse as suas considerações finais, assim, os pontos que você acha principais para todo mundo que está escutando a gente aqui até agora, para que a gente realmente tenha algum papel, para que a pessoa que está escutando saia daqui refletindo sobre isso e possa de alguma forma agir em prol de ajudar, né? Ajudar essas pessoas, ajudar esse contexto, em tudo. Para o professor e para o diretor, eu vou dizer para não duvidar das suas inquietações. Às vezes a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal com uma pessoa, que tem algum problema na família, em casa, ou sei lá o quê, ou que alguma coisa tá rolando. Só que às vezes até por falta de educação, porque realmente isso não existe muito na dança, mesmo na faculdade de dança, a gente não sabe pontuar exatamente o que é. Conversa com alguém, sabe, primeiro. Alguém da psicologia ou algum colega que você tenha, mas fale sobre essas inquietações. Distingua na sua cabeça primeiro quais são elas. A gente pode ter só primeiro uma sensação meio ruim e não saber meio que pontuar o que é. Mas uma vez que a gente vai pensando sobre o assunto, a gente vai conseguindo determinar comportamentos problemáticos e colocar em palavras o que exatamente está causando essa preocupação. Ele se comportou dessa forma em aula, ele não está falando com fulano, ele me falou tal coisa. Então você vai especificando assim, mesmo que você não tenha a competência para determinar o que é, porque não vai ter, independente do caso, porque se está no papel de professor, mas essa inquietação é importante, né? O professor de dança muitas vezes se coloca nessa circunferência muito fechada da técnica. A gente está falando técnica, como se ela fosse ruim, ou se só pensar nela é ruim. Não é nem um pouco isso que a gente está falando. A gente está falando que a técnica existe num corpo, a técnica existe numa mente, a técnica existe na história, na subjetividade daquela pessoa, nas competências daquela pessoa. A técnica não tem como ser isolada. A técnica existe numa pessoa de fato, uma pessoa de verdade, né? Uma pessoa que tem a sua história, seu corpo, as suas limitações e tudo mais. Então, é disso que a gente está falando. E o problema disso, de só se olhar a técnica, é que a gente sai do papel educativo. A educação, ela inclui tudo isso. Então, a gente tem que olhar esse bailarino como um todo, sabe? Como uma pessoa de verdade, uma pessoa que tem várias coisas ali acontecendo, rolando, entendeu? Então, Perfeito. A gente precisa retomar esse papel educativo da dança, que existem muitas práticas de dança que são assim, de fato, mas existem muitas, inúmeras, que não são, que isolam a técnica e só olham para a técnica.
né? Então a gente tem que dar voz a essas inquietações, essas questões aí que vão rolando. E para as pessoas que podem estar assistindo e que estão passando por isso, eu digo que, primeiro, o suicídio é prevenível, a gente consegue prevenir o suicídio. A pessoa que está com comportamento suicida, seja ideação ou tentativa, enfim, ela, na verdade, ela está com 2 fatores que são muito importantes para existir o comportamento suicida, que é um sofrimento muito intenso e uma incapacidade de perceber a sua própria competência em lidar com esse sofrimento. Então, eu tenho um sofrimento muito intenso, às vezes eu posso achar até que outra pessoa saberia lidar com isso, mas eu não me enxergo como capaz de lidar. Então, eu não encontro soluções para isso. Mas existem soluções. É como se a gente tivesse com óculos que está distorcido. A gente não pode achar que tudo que está passando na nossa cabeça é verdade. Não é porque eu acho que eu não consigo fazer, que eu de fato não consigo fazer. Então, com tratamento, com ajuda, é possível melhorar. É super possível, na verdade. Tem pessoas que têm comportamento suicida, passam por tratamento e nunca mais têm isso na vida, né? Então, é uma coisa super possível de ser tratada. Para pessoas que estão precisando de uma ajuda imediata, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é só ligar para 188. Eles têm parceria com o governo, então é gratuita a ligação. Então, consegue um auxílio assim imediato. Para quem está passando por uma emergência, e aí é importante também falar isso para professores, principalmente, que às vezes são notificados disso, ligar para o SAMU, ir para o hospital mais próximo, né? O SAMU é 192. E para quem às vezes não está com um comportamento suicida, mas sabe que não está bem, procura um tratamento, principalmente com psicólogo. Em alguns casos também com psiquiatra é importante, mas principalmente com psicólogo, que é capacitado para tratar os transtornos mentais. Mais uma questão sobre isso muitas vezes a gente está há tanto tempo com isso, com uma depressão, isso é muito característico também da ansiedade, que a gente acha que esses sintomas fazem parte da gente. E a gente não busca tratamento por isso. Porque, eu não sei normal, nem imaginar, né? Como é que seria sem isso, sabe? Só que, ainda assim, é um sintoma. A gente pode viver sem esse sintoma. Então, também quero explicar isso, porque muitas vezes a pessoa não acha que tem como ficar sem aquilo. E dá, né? Tem tratamento para os sintomas de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, etc, etc, etc. Então, acho que esses são os meus recados finais, assim. Boa, arrasou. Muito obrigada, Maria. E, gente, vou deixar aqui alguns links, os números que a Maria comentou. Vou deixar aqui os links também, os contatos, né, para vocês que estão aí ouvindo, de repente mandar para alguém, ou deixar salvo, ou entrar em contato com a própria Maria, né, para entender melhor essas questões. Mas, de fato, pessoal, isso é um assunto sério, né? A gente tem que tentar tratar de falar mais sobre isso, não só durante o mês de setembro, né? Mas durante o ano todo, né? Porque esses problemas não acontecem só em setembro, né? Vamos aproveitar esse mês de conscientização para chamar atenção para esse assunto, mas que não seja algo que fique só aqui, né? Que a gente leve adiante. Então, eu espero que todos vocês que estão nos escutando aqui tenham tirado alguma coisa de positivo, né? E que levem para frente. Se vocês gostaram desse assunto, deixe seu like, não esquece de deixar o joinha aí, que isso ajuda bastante. Compartilhe esse episódio com alguém ou alguém, você pode compartilhar com bastante gente aí. E muito obrigada a todo mundo que está nos escutando. Maria, mais uma vez, agradeço demais pela sua presença aqui. E a gente se vê no próximo episódio.
Um beijo para vocês.